Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahur Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário da Parashá Nassô, nós vamos examinar no livro de Bamidbar, Números, capítulo 7. Amém? Nós estamos falando aqui, nós vimos que Moisés, o capítulo 7 fala que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, enfim, agora vai ser feita a consagração do altar do holocausto, amém? Do altar que fica fora da tenda da congregação, amém? E aqui nós vimos que cada tribo, cada líder de cada tribo, cada cabeça de cada tribo, ofereceram suas ofertas para consagração do altar. Só que, como nós vimos, a Torá mostra que cada líder, cada cabeça de tribo, ele ofereceu, em nome da sua tribo, a mesma oferta. Amém? Então, a oferta foi a mesma oferta da tribo de Judá, foi a mesma oferta da tribo de Simeão, a mesma oferta da tribo de Manassés, da tribo de Efraim, da tribo de Benjamim, da tribo de Asher, Azer, da tribo de Dan, amém? Da tribo de Gad, enfim, de cada tribo, Issachar, que é Issacar, amém? Zebulun, que é Zebulun, enfim, meus amados, cada tribo ofereceu a mesma oferta em cada um dos dias, porque cada tribo ofereceria num dia, amém? Então, nós vimos que foi a mesma oferta e a Torá coloca a maior parte do capítulo 7 descrevendo a mesma oferta por cada tribo. Por quê? Porque não havia competição. Se cada um, primeiro que cada um poderia oferecer a oferta que quisesse, mas se eles entenderam, os líderes das tribos entenderam que não deveriam fazer essa oferta diferente, porque se o primeiro entrega uma oferta, o segundo teria que cobrir a do primeiro, a último teria que dar quase uma cidade. Então, eles concordaram e cada tribo deu a mesma oferta. E existe um Midrash que fala de cada uma dessas ofertas, de cada detalhe dessas ofertas, que foram as mesmas ofertas para cada tribo, mas cada detalhe nesse Midrash. E esse Midrash, ele fala, que nós vimos, como nós temos aqui em Números capítulo 7, amém? Que cada tribo, como está no versículo 15, que é a tribo de Judá, de Erudá, Judá, depois de cada tribo, em todas elas você vai ver que se repete esse mesmo versículo. Cada tribo entregou um novilho, que é um boi novo, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Então teve 3 entregas: o novilho, o carneiro e o cordeiro. E o Midrash, ele explica que o novilho se refere a Abraham Avinu, ou seja, ao nosso pai Abraão. Por quê? Porque Abraão, quando recebeu aqueles 3 mensageiros do Eterno ali na sua tenda para comer, antes da destruição de Sodoma, ele serviu um novilho para aqueles 3, inclusive, diz o Midrash que ele serviu língua de boi, com mostarda. A língua de boi, meus irmãos, era considerada, nos tempos bíblicos, uma comida dos reis. Amém? Hoje muita gente pode não dar muita importância, mas a língua de boi era considerada a comida dos reis, a comida dos principais, a comida da aristocracia, amém? Ou seja, daqueles da elite. E Abraão Avinu serviu, de acordo com o Midrash, língua de boi com mostarda, para aqueles anjos, mensageiros do Eterno, que vieram à sua tenda. Amém?
Então, esse novilho é uma representação, segundo o Midrash, de Abraão Avinu. Depois fala de um carneiro. O carneiro já está se referindo a Yitzhak Avinu, ou seja, a Isaac, o patriarca Isaac. Amém? Por quê? Porque ele, quando foi ser sacrificado pelo seu pai Abraão, em obediência à palavra do Eterno, ele não relutou em sair, em fugir. Ele se sujeitou, se deitou, se deixou amarrar, ele se entregou como sacrifício. Então, e no momento que Abraão ia sacrificar Isaque, o anjo de Deus segura as mãos de Abraão e aponta para ele, para um carneiro que estava ali preso no madeiro, né, no galho de uma árvore, ou seja, no madeiro. Veja que esse carneiro aponta para Yeshua, né? Yeshua também foi preso no madeiro para entrar no nosso lugar, amém? Para expiar os pecados em nosso lugar. Da mesma maneira, aquele carneiro estava nos galhos daquela planta para entrar no lugar de Isaac no sacrifício, amém? Então, Isaac, ele é representado aqui pelo Midrash, por este carneiro, amém? E o cordeiro? O cordeiro fala de Jacó Avinu, ou seja, do nosso pai Jacó. E por que um cordeiro? Né? Porque Jacó era pastor de ovelhas e pastoreou o rebanho de seu sogro Labão, ou seja, Labão, por 20 anos. E alguém vai perguntar, mas Abraão, ele foi maravilhoso. A gente vê que ele recebeu a visita dos anjos, ofereceu a comida dos reis, que é a língua de boi, enfim, para os anjos, de acordo com o Midrash. Amém? E o Isaac, ele se entregou para o sacrifício, e Deus colocou um carneiro no lugar do Isaac. Agora, Jacó, ele ficou ali cuidando do rebanho do sogro. O que isso teria de mais? Mas a resposta, tá, meus amados, é porque Jacó, ele foi enganado pelo sogro. Vocês sabem da passagem que o sogro dizia que ia nascer gado vermelho, gado branco, né, que seria o de Jacó o branco e o dele seria o outro. Aí nascia só o branco. Aí ele mudava o negócio. Agora vai ser gado malhado e só nascia malhado. Enfim, Jacó o sogro de Jacó tentou enganá-lo por 100 vezes. E Jacó, durante todos esses 20 anos, foi íntegro, foi justo e não enganou seu sogro nem na ponta de um lápis, nem uma folha, nem na unha de um cordeiro. Amém? Ele foi fiel aos seus propósitos. Amém? Foi fiel ao Eterno. E ele dá um exemplo de integridade e de honestidade. Amém? Inclusive, meus amados, existe uma literatura que diz que quando formos à presença do Eterno no Shammai, nos céus, serão feitas 3 perguntas, mas a primeira delas, isso está numa literatura judaica, a primeira das perguntas é a seguinte: você foi honesto nos seus negócios na terra? Essa vai ser uma das primeiras perguntas. Ali nessa literatura fala que é a primeira. Foi honesto? Você, quando via que foi dado um troco a mais para você, você devolvia? É a primeira pergunta. Você achava algo que era de alguém, você devolvia para esse alguém? Você pegava coisas no seu local de trabalho, seja na sua empresa, aonde for que você trabalhasse, e dizia: não, isso aqui é da empresa, eu vou levar para casa. Mesmo que fosse um lápis. Você fazia isso? Porque a primeira pergunta, de acordo com essa literatura, é: você foi honesto nos seus negócios na terra? Amém?
nós temos que ser muito honestos. Tem até uma história que conta, amém, de um homem religioso, e ele foi fazer um tratamento. Essa história aconteceu em Israel. Ele foi fazer um tratamento, né? Um judeu foi feito tratamento num dentista lá em Israel, e na hora de receber o pagamento, a secretária do dentista disse: é tanto, né? E ele conta lá o seu dinheiro e diz: olha, eu não tenho essa quantia agora trocada, eu tenho isso aqui, você tem troco? Ela falou: não tenho. Digamos assim, vamos dar um exemplo, que fosse 36 dólares, né? E os shekels, que é a moeda de Israel, e na verdade ele só tinha 40, mas inteiros, e ela não tinha como dar os 4 de troco. Aí ele foi ver, mexeu nas suas moedinhas lá, e vai juntando daqui, juntando dali suas notinhas mais, suas menores notas, e aí ele vê e diz assim: olha, eu cheguei aqui a 35 shekels, mas eu não, tá faltando um. Aí você anota aí que semana que vem eu venho e trago. Ele falou: não tem, o sistema não aceita. Mas o senhor faz o seguinte, deixa por 30, por 33, por 35, né? Fica kit. Mas eu não posso fazer isso porque esse dinheiro é do dentista, né? Eu não posso fazer isso. Então, ele faz o seguinte, diz para ela: não, faz o seguinte, fica com os 40 shekels, né? Mesmo que eu pague 4 shekels a mais, eu prefiro do que pagar menos do que eu devo. E aquela mulher, quando ouviu isso, ela era afastada, né? Estava afastada dos caminhos de Adonai, ela deu um sorriso, e isso daí foi um grande testemunho. Ela elogiou o comportamento daquele varão, e ela ficou muito contente pelo aquele comportamento, porque, veja bem, irmãos, com aquele comportamento, ele deu um testemunho de servo do Eterno. É o que a gente chama, no hebraico, de Kiddush Hashem. Santificar o nome do Eterno através das nossas atitudes. E é isso que o Eterno também quer de nós. E é essa uma lição que nós trazemos também dessa paraxá Nassô. Se a gente pegar o exemplo de Jacó, pelo Midrash, é o cordeiro, amém, da oferta que cada líder de tribo deu para a inauguração, para a santificação do altar, amém? Então ali, para a consagração do altar, então a gente vê que nessa história a gente já vê a finalidade, ou seja, que do Hashem, que a gente possa honrar sempre o nome do Eterno através do nosso testemunho, através dos nossos negócios, fazer negócios honestamente, corretamente, porque essa é a primeira pergunta. Você foi fiel nos seus negócios na terra? Que o Eterno abençoe a todos, amém? Esta é a segunda lição da Paraxá Nassô, amém? Que o Eterno abençoe a todos, tenha uma ótima semana, Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.